Peço alguns minutos da sua atenção. Quem é aí que planta uma hortinha em casa? Tem uma coisinha lá, Elton? Pô, alguma coisinha. Quem mais tem aí uma hortinha lá, um temperinho? Tem lá? Não tem. O que planta lá? Orégano, salsinha. O que a senhora tem lá? Tudo? A horta completa? Couve. Quanto tempo demora uma alface para 30, 40 dias mais ou menos? Rapidinho, né? Quem mais tem uma hortinha lá? Ora, Pronobis, o que é isso? Sei que era a língua dos anjos que estava. O que tem lá? Alface. Pô, alface todo mundo tem, né? E o senhor tem cara que faz uma hortinha, né? Está plantando? Vai colher então. Pronto, aí sim. Todo mundo gosta, quem tem um espacinho para plantar, gosta de fazer uma hortinha. Tem coisas que frutificam muito rápido, né? A alface é uma das mais ligeiras aí, uns 30, 40 dias. Um temperinho verde, coisa boa, né? Aquele cheirinho. Tá lá fazendo uma maionese, tu diz assim, ó, vou fazer ela verde. Vou picar uma coisinha, vou botar no liquidificador. Tem que ter o equilíbrio, né? Uma maionese cheia de óleo, vai botar um temperinho ali e uma Coca Zero. Eu vou fazer uma coisa aqui agora. Vou fazer um negócio aqui agora que vai começar a dar coceira nuns, crise de coisa nos outros, que tem gente que tem alergia. A gente vai ler uns 5 ou 10 versículos agora, porque tem crente que tem alergia à Bíblia. Vocês acreditam num negócio desse? Ah, pastor, me converti faz 40 anos, mas até hoje não li a Bíblia toda. Oh, meu Deus do céu. Dá um susto no teu aplicativo da Bíblia aí, abre ele em Salmos, capítulo 34. Salmos 34, versículo 17. A gente vai ler uma sequência de textos. O tema da palavra de hoje é: toda oração tem resposta. Toda oração tem resposta. Achou aí? Salmos 34, 17. Vamos ler. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Quando as pessoas honestas clamam ao Senhor, Ele as ouve. Vamos agora para Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. Diz assim, e Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei, e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Numa versão mais conhecida diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 5, versículo 14. E já tem uns crentes nervosos. Meu Deus do céu, quanta palavra, meu Deus, quanto versículo, Jesus amado. 1 João, lá no finalzinho, antes de 2 João. Conhecimento bíblico profundo aqui, Luiz Felipe. Diz assim, 1 João 5,14. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem, por causa do seguinte:
se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza de que Ele nos ouve. Último texto, Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. Diz assim: Ele, o Senhor, está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Hoje, se você orar com sinceridade, você pode ter a certeza de que o Senhor está pertinho de você. Perguntei das plantações de vocês, né? Lá em casa, a gente mora num apartamento, e lá tem hortinha também. Esse dia, não sei o que deu na Andressa, ela pegou um broto lá de uma batata doce, botou num vaso e disse: vou ver o que dá. E a batata doce sai para fora, uma folha grande, né? Está lá na janela, parece a Rapunzel, lá embaixo já, os cabelos da Rapunzel. Debaixo da terra não sei o que tem ainda, mas um dia a gente vai comer uma batata doce da nossa horta, horta de apartamento, hein? Literalmente. Tem essas coisas de horta, tem coisas que frutificam bem rápido, mas tem sementes que levam muitos anos para se concretizar, né? Árvores, cedro, carvalho, tem árvores que demoram de 5 a 10 anos, até mais, para elas se tornarem, digamos, maduras, cada uma segundo a sua espécie, digamos assim. Tem sementes que frutificam muito rápido, mas tem sementes que levam muito tempo. Toda oração tem resposta. Tem orações que frutificam rápido, mas tem orações que levam tempo. Mas independente do tempo, toda oração tem resposta. Você crê nisso? Mas a pergunta que fica é, porque às vezes a gente fica assim, ó, estou orando, Deus não me respondeu, não me responde, é um silêncio, é um não sei o que. Será que a sua oração não foi respondida ou a resposta não foi como você imaginava? Agora eu vim para fazer pensar, hein? Será que a sua oração não foi respondida ou a resposta não foi como você imaginava? Toda oração tem resposta, mas nem toda oração vem com a resposta que você gostaria de ter. É verdade ou não é? É duro de aceitar, mas é verdade. A vida é assim. A gente bate em portas que não se abrem, a gente vive coisas que não gostaria de ter passado, e assim é a vida aqui nesses dias. Toda oração tem resposta. Algumas frutificam muito rápido, outras levam tempo. Algumas respostas vêm dizendo sim, outras dizendo não, e outras dizendo calma, espera. Mas todo o clamor, nós lemos aqui 4 ou 5 versículos, onde fica comprovado na palavra de Deus que o Senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Até Jesus recebeu um não como resposta. Foi ou não foi no Getsêmani? Se for possível, passa de mim esse cálice. E a resposta do céu foi? Não. Ele teve que enfrentar uma resposta negativa, mas por um propósito maior, a salvação das nossas vidas e das nossas almas. Vamos abrir em Lucas capítulo 1, e pode deixar aberto que nós vamos acompanhando o que diz ali. Em Lucas capítulo 1, 2 mães recebem uma notícia. Até então não eram mães, né? E são 2 casais completamente diferentes. Ali tinha Isabel e Zacarias, um casal de idade avançada,
E na sequência tinha dois jovens, Maria e José, que tinham um compromisso, mas ainda não eram casados. Dois casais completamente diferentes, recebendo a visita de um anjo, dizendo que do ventre daquelas mulheres nasceriam dois dos maiores homens da história, João Batista e Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 1, até no versículo 6, mostra como era aquele casal, Isabel e Zacarias. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e os mandamentos do Senhor. Até aí. Zacarias, ele era um sacerdote do templo, um dos homens mais respeitados, já vinha de uma família que trabalhava nessa mesma função, segundo a sua linhagem, e mesmo sendo um casal correto, que vivia em obediência, um casal exemplar na igreja, digamos assim, aquele casal respeitado por todos, eles tiveram uma resposta de Deus, e para eles foi espera. Até que um dia que Zacarias estava trabalhando no templo, as pessoas estavam lá fora esperando ele voltar, e ele estava demorando, porque um anjo apareceu para ele. No versículo 13, Zacarias ficou apavorado, muito medo de ter visto um anjo na frente dele. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá o nome dele de João. Zacarias e Isabel, dois idosos, será que naquela época eles ainda oravam por um filho? Ou eles já tinham desistido da oração? Porque às vezes a gente ora, e as coisas parecem que não acontecem, e aí desanima e pensa: quando vê nem era para ser, eu vou parar de orar sobre isso. Talvez aquele casal já tinha parado de orar, mas quando o anjo chega, ele diz: Deus ouviu a sua oração. Orações feitas há tantos anos atrás, orações feitas quando vocês recém eram casados, jovens, orações feitas quando vocês fizeram 10, 15, 20 anos de união, orações feitas já desanimados. Deus ouviu a sua oração. Zacarias ficou assustado, um anjo na frente dele, mas ele ainda não tinha tomado a realidade daquele acontecimento, e o anjo começa a dizer para ele, na sequência, quem seria João, o filho dele. Versículo 14: o nascimento de João vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem, ele não deverá beber vinho nem cerveja, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Ele levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. 17: ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Se tu fosse o Zacarias, estivessem falando do teu filho assim, o Zacarias devia estar pulando de felicidade. Meu Deus do céu, ele revirou aquela sala onde ele estava, de alegria. Foi ou não foi? Ele estava olhando para o anjo, falando tudo aquilo. O João vai ser isso, o João vai clamar no deserto, o João vai reconciliar filhos com pais, ele vai anunciar a mensagem de uma forma estrondosa, ele vai preparar o caminho para o Filho de Deus que vai vir. E o Zacarias parado, sem acreditar. A resposta da oração chegou, e o anjo parou de falar. Até o anjo estava empolgado, eu acho. Meu Deus do céu,
Até o anjo estava se arrepiando todo. E o Zacarias diz assim: mas como é que isso vai acontecer? Olha o meu jeito, cabelo branco, dor nas costas, a minha véia lá não se aguenta, é Dorflex todo dia, está sempre na fila do Brandão esperando remédio. Que jeito que ela vai conseguir? Um barrigão, essas horas, a gente clamou a vida toda, é agora, na hora do impossível, na hora do improvável. Ele duvidou, e o anjo disse para ele: Zacarias, porque tu duvidou, tu vai ficar mudo. Como seria bom que algumas pessoas ou se a Assunção descesse hoje em dia também, uns 9 meses caladinho, por favor, meu Deus do céu. O anjo disse para ele: tu vai ficar mudo até teu filho nascer. Vamos parar de ser descrente. Na sequência do texto, tem um anjo que vai lá em Maria, e a impossibilidade das duas mães era praticamente a mesma, uma idosa e uma virgem. Era impossível, talvez na mesma medida, mas olha a diferença. Maria recebeu a notícia e foi cheia do Espírito Santo. Zacarias recebeu uma notícia e ficou mudo. Quando você receber a sua resposta, qual será a sua reação? De incredulidade ou de alegria para glorificar o nome do Senhor? Que você tenha fé para receber, independente do tempo, que essa semente está sendo gerada com perseverança e fé. Creia que independente do tempo, Deus ouviu a sua oração, e o tempo não é maior do que o poder que Ele tem para fazer as coisas do tempo certo e determinado. Siga firme, siga perseverante. O Deus que te ouviu não te esqueceu. Quem crê nisso, diga um amém bem forte. Toda oração tem resposta. Toda oração tem resposta. A resposta das nossas orações não está na realização, mas já está no processo. A resposta da sua oração, mesmo que você não esteja vendo com seus olhos, já foi respondida pelo céu. Aí tem que ter fé. Aí tem que ter fé. Mesmo que você não veja com seus olhos, a resposta já foi dada. A oração daquele casal, quando era recém-casado, já tinha sido respondida. A oração daquele casal desesperado: meu Deus, a minha esposa é estéril, nos dá a honra de gerar uma vida. Deus já tinha dito sim, mas a barriga não cresceu, mas os sinais da gravidez, da gestação não vieram, mas a resposta já tinha sido dada, já havia uma data marcada para aquela resposta ser realizada. Creia que a resposta do céu já veio na sua oração. Atos 12 aconteceu algo parecido. Não precisa abrir, essa nós não vamos ler. Nesse momento a igreja estava sendo perseguida por um cara chamado Herodes, um rei daquela época. Herodes tinha mandado matar Tiago, o irmão de João, à espada. Politicamente aquilo ali deu muito certo. Os inimigos da igreja gostaram e levantou a moral do rei. E ele disse: deu certo, vou fazer mais. Pegou uma lista do próximo discípulo e escolheu Pedro, para que ele fosse preso, e na sequência ele seria também morto diante do povo. Pedro estava preso, a perseguição estava aumentando, uma tensão entre o povo cristão. Pedro estava na cadeia, um soldado de cada lado, dentro da cela, outros 2 lá fora, e turnos sendo trocados para garantir que Pedro não sairia de lá. Enquanto Pedro estava preso na véspera da sua morte, ele não estava chorando, ele não estava preocupado
com crise de ansiedade ou jogado num canto daquela cela, ele descansava, dormindo tranquilamente. Ele aprendeu com Jesus que um dia, no meio de uma tempestade, descansava. Talvez é isso que você veio aprender aqui nessa noite. Mesmo que tudo lá fora esteja um caos, o seu fim não é no meio do processo. O seu fim é testemunhando a obra do Senhor na sua vida e na sua história. Enquanto Pedro descansava, a igreja clamava. Pedro foi preso, e é difícil falar Pedro foi preso várias vezes, então valorizem meu esforço aqui, tá? Não é difícil, não. Ele estava lá acorrentado com 2 soldados, toda aquela função, mas dentro de uma casa tinha uma igreja clamando. Talvez o Herodes pensou assim: eu vou prender esse cara, e eu quero ver qual vai ser a reação da igreja. Eles vão fazer cartazes, eles vão vir na frente do palácio e fazer protesto, eles vão lá na porta da cadeia e dizer: soltem o Pedro, soltem o Pedro. Vai virar um escarcéu essa cidade, eu quero ver pegar fogo mesmo. Eles vão para a rede social fazer postagem, me xingar. Nada disso. Ele não viu um crente na rua naqueles dias, porque a igreja estava reunida nas casas, orando fervorosamente. Os crentes daquela época não abriram o Facebook para xingar ou mandar indireta para ninguém, não. Inclusive, como é feio quando isso acontece, né? Tem os crentes que não se aguentam e tem que expor os problemas da igreja na rede social. Fica quieto. Quando alguém da igreja vai para a rede social expor problemas, atinge pessoas que não tinham nada a ver com a história, pessoas que não são convertidas, e cria uma barreira terrível. É ridículo, é patético. A rede social espalha para o mundo inteiro problemas que não precisavam ser compartilhados. Outro dia eu falo sobre isso. Eu já falei, né? Eles se fecharam nas casas para orar fervorosamente. Olha só, o grande motivo que fez a igreja orar fervorosamente foi um grande problema. Por que a gente não ora fervorosamente quando as coisas estão indo bem? Por que a gente não continua firmes em oração, fervorosos no Espírito quando tudo está dando certo? É que muitas vezes nós tratamos a vida de oração como barganha, não como relacionamento. Na barganha, a gente só vem quando está precisando. No relacionamento, a gente está aqui na presença todos os dias. Eu falei mesmo. Tem pessoas que só se firmam quando estão enfrentando problemas. E Deus não te tirou esse problema até hoje, porque Ele sabe, se Ele tirar, tu vai embora. Falei de novo. Ele sabe. Tu só está aqui por causa do problema. Quando ficar tudo bem, tu vai embora. E aí Ele vai dizer assim: não era por mim, eram pelos problemas. Nós não precisamos como filhos de Deus, nós não precisamos de problemas para encontrar o Pai. Nós precisamos de um caminho que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Toda oração tem resposta. E a igreja de Atos recebeu a resposta. Eles estavam lá, numa rodinha, orando fervorosamente. Quando vê, eles estão lá: solta o Pedro, Deus, faz um milagre em nome de Jesus. Eles param a oração, dizem para a empregada: vai lá ver quem é. A empregada vai lá: quem é? Sou eu, Pedro. Ela ficou assim: não pode, o Pedro está preso. Quem que é? Pedro, minha voz está me reconhecendo? Ei, é o Pedro mesmo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Em vez dela abrir a porta, ela saiu correndo. Meu Deus, vou contar a fofoca.
Talvez você se identifique com isso, né? O fofoqueiro se identifica com esse momento. Em vez de ela ir ajudar o outro, foi contar a fofoca. Gente, o Pedro está aqui na porta. Deus respondeu a nossa oração. Eles assim, como assim? Cala a boca, vem orar com a gente que Pedro está solto, a gente está orando para Deus soltar ele. E eles voltam a orar e ela insiste. Gente, eu ouvi a voz dele, ele está ali na porta. E eles chegam a dizer assim: guria, tu está louca? Vem aqui orar com a gente. A resposta estava na porta e eles não estavam acreditando. Mas olha que interessante isso. Deus respondendo o clamor da incredulidade. Eles clamavam como se não acreditassem, mas mesmo assim Deus respondeu, porque toda oração tem resposta. A resposta estava na frente de Zacarias. Um anjo desceu na frente do homem. Ele não acreditou. A resposta estava na porta da igreja de Atos e eles não estavam acreditando. Que nós não venhamos a desanimar ou desistir das nossas orações, porque toda oração tem resposta e no tempo certo vai frutificar as sementes da sua perseverança em nome de Jesus. Tem a oração mal feita. Tiago e João pediram errado, queriam um lugar do lado do trono de Jesus. Os dois que eram conhecidos como filhos do trovão. Tu já pensa, dois machos bem fortes, né? Corajosos, que estavam com Jesus para qualquer coisa. E quando eles foram pedir, lá em Mateus 20, os filhos do trovão pediram ajuda da mamãezinha deles, a Salomé. Está lá, depois tu lê. Os filhos do trovão chegam com a mamãezinha, um de cada braço assim da mamãezinha. E a Salomé diz: seu Jesus, com licença, vim fazer um pedido para o Senhor. Meus gurizinhos aqui, ó, o trovão e o trovãozinho. O Senhor conhece, está com eles todo dia aí. Até esses dias o Senhor falou aí, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Eu vim pedir, porque quem, né? Quando o Senhor estiver no seu reinado, lá no seu trono, coroa na cabeça, aquele coisa, sentado no trono, arruma um lugarzinho para os dois, um de cada lado. Pediram errado. Aí tomaram um ensinamento de Jesus, para não dizer outra coisa naquele dia. Aprender. Pediram errado. Outro Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu uma das últimas cartas do Novo Testamento, diz que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, pedimos errado. Às vezes nas nossas orações estamos preocupados também com as demais coisas, ao invés de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As nossas orações são sementes, semeadas no solo da oração, que no tempo certo vão frutificar, porque toda oração tem resposta. O que fez a igreja de Atos 12 clamar foi a prisão de um irmão, e quantas vezes nós também buscamos a Deus só quando as coisas ficam difíceis. Tem problemas que Deus não te livrou até hoje, porque esses problemas são as únicas coisas que te ligam a Ele. Tem pessoas que vêm aqui clamando por um filho que está afastado, por alguém que está doente ou acamado. Esse filho que você vem clamar, ele não é um perdido, ele é um missionário que está te trazendo para a igreja, e em breve ele também estará aqui com você. Essa pessoa que você chama de doente, ela não está doente, é um missionário que está te aproximando de Deus, e em breve eu creio que ela estará curada e testemunhando as orações que você fez com fé durante tanto tempo. O que chamamos de bens, carros, salário, coisas dessa terra, Deus chama de demais coisas. Tem uma história de um homem que ele carregava sementes muito importantes, muito valiosas, que nem você. Ele tinha 3 sementes nas mãos. Uma semente se chamava sonhos, outra pedidos, e outra semente se chamava socorro.
E ele guardou por muito tempo essas sementes nas mãos. Ele guardava em casa, num lugar secreto que ninguém sabia onde estava, porque ele estava esperando encontrar o lugar certo para plantar aquelas sementes. Ele pesquisou, ele estudou, ele conversava com um, conversava com outro, tentando descobrir onde ele poderia confiar de colocar aquelas sementes. Até que ele encontrou um solo chamado oração. Assim como você tem sementes valiosas nas suas mãos, sementes que você chama de família, de trabalho, sementes que você chama de clamor ou até de socorro. Aquele homem encontrou o solo da oração e ele criou muitas expectativas naquilo. Achei, eu vou investir nesse solo. Ele encontrou a terra da oração e foi até aquele lugar, limpou o solo, tirou as pedras, tirou a sujeira que tinha em volta, cavou fundo e colocou as sementes, se ajoelhou e fez uma oração pedindo: Deus, mande a chuva para que frutifique as sementes da minha oração. Ele tapou a terra, foi embora para casa, dormiu, e logo que o dia amanheceu, ele se levantou bem rápido, escovou os dentes, comeu alguma coisa e foi até o solo da oração para ver os resultados da sua fé. Ele achou que de um dia para o outro já estaria. Ele foi chegando de longe, ele enxergou: meu Deus do céu, está igual ontem. Ele foi chegando mais perto, mas não pode ser. Eu clamei tão forte, eu estou fazendo as coisas tão certinho, eu encontrei o solo certo para colocar as sementes da minha fé. E ele chegou na frente do solo da oração e viu que nada mudou. Tudo estava como ontem, como ele tinha deixado. Ele ficou pensativo, mas eu vou voltar para casa, mas amanhã eu volto para ver como está o solo da oração. No outro dia, a fé já estava nos 80%, mas ele se levantou ainda animado, voltou ao solo da oração, e quando ele vê de longe, ele diz: não acredito, está tudo igual de novo. Ele foi chegando perto, e nada tinha mudado. E vários dias foram passando e a história foi se repetindo. Quando chegou lá no 7º dia, ele já se acordou com a fé lá nos 10%, desanimado, mas ainda com uma pontinha de esperança de chegar lá e as coisas estarem diferentes. Mas no 7º dia ele vai chegando perto do solo da oração e de longe ele já viu: não tem nada diferente. E no caminho até chegar lá ele já fica indignado e já diz: não deu certo, eu vou tirar as minhas sementes de lá, eu vou chutar aquela terra, eu vou desfazer tudo o que eu construí nesses 7 dias, eu vou desistir. Mas enquanto ele caminhava até lá para acabar com tudo, uma voz veio no seu coração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, porque a mesma voz que falou com ele naquele caminho pode falar aqui com você nessa noite. Toda oração tem resposta. Enquanto aquele homem caminhava desanimado, cheio de raiva, indignado, acreditando que tinha perdido tempo, tinha perdido todo o esforço que ele tinha colocado naqueles dias, confiando as sementes, ele caminhava e perguntava: será que Deus não me ouviu? Será que eu plantei no lugar errado? Será que essa terra nunca vai me responder? Eu vou chegar lá e vou chutar tudo, eu vou estragar com aquela terra, se nada realmente tiver mudado. Mas no caminho, Deus disse para ele: só porque você não está vendo nada na superfície, não significa que eu não esteja trabalhando, porque debaixo da terra, as sementes já estão frutificando, as raízes já estão crescendo, mesmo que você não esteja enxergando. Existem respostas de Deus que não começam visíveis, mas elas começam no solo invisível, onde por fora nós não enxergamos nada.
enquanto você pensa em desistir das orações, Deus está construindo raízes que vão firmar a grande obra que será realizada nos próximos dias. Por isso você não chegou até aqui para desistir, você não chegou até aqui para continuar desanimado, não. O Senhor veio para renovar a sua fé e te dar um novo ânimo, mesmo que por fora você não esteja vendo nada mudar. As raízes estão firmadas e você vai ver frutificar a semente da sua perseverança e da sua fé, em nome de Jesus. Talvez o seu maior erro hoje seria arrancar as sementes que já estão criando raízes. Deus passa muito tempo trabalhando no secreto, para que quando as coisas vierem a aparecer, você esteja firme e enraizado. Tudo que é regado com perseverança, no tempo certo, vai frutificar. Se coloque de pé e vamos orar. Senhor, eu oro por pessoas que têm plantado sementes no solo da oração, mas por não ver os resultados estão desanimadas. Mas tiveram inúmeras orações que Zacarias e Isabel fizeram e parecia que não estavam sendo respondidos. Mas foi no momento do impossível que o anjo apareceu e a resposta chegou. Dá a cada um de nós a perseverança para continuar mesmo quando as coisas parecem não estar acontecendo. Mesmo quando as coisas se levantam e parecem contrárias, mesmo quando parece impossível, mesmo quando parece improvável, nos faz prevalecer. Não nos deixe permanecermos incrédulos, não nos deixe desistir aqui. Você não veio até aqui para arrancar as sementes da sua fé. Creia que elas já estão criando raízes e em breve elas vão frutificar em testemunhos para você.